Muito bem, hoje é domingo, então vamos mostrar aqui como é que está a construção da impressora UV, tamanho 420 por 620, é grande essa impressora, mal cabe na tela do celular. Então ela já está ligada com a eletrônica instalada, motores instalados. A gente usa servomotores tanto no eixo X quanto no eixo Y. Esse então é a posição que a máquina está hoje. Maquininha bem feitinha, viu? Tem que fazer uns acabamentos aqui ainda, mas é pouca coisa. Esse cabo aqui, por exemplo, eu esqueci de passar ele por dentro do porta-cabo, aí eu tive que fazer uma pequena gambiarra aqui. Mas isso acontece. A mangueira de tinta eu já passei pelo porta-cabo, mas não coloquei nos tanques ainda, vai ser a última coisa que eu vou fazer. Esse então é o estado geral da máquina. Então vamos ligar ela aqui para ver se ela funciona mesmo. O painelzinho acendeu, está em chinês ainda. Depois vamos mudar ele para inglês. E é isso. O programa já conectou, já está configurado. E eu ia fazer mais coisas nessa máquina hoje, por exemplo, instalar o eixo Z. Pode ver que o eixo Z está aqui, ó. Só que ele não está funcionando. Aí não deu tempo, está ficando tarde, está querendo chover, então resolvi fazer o vídeo do jeito que está mesmo. Eu tive um pequeno problema aqui com esses sensores, que aliás eu vou até falar sobre esses sensores aqui, porque eles são sensores muito bons, mas tem que ser o código certo para ele substituir o sensor óptico de 1 para 1. Então isso é um papo meio técnico, aí eu vou falar disso aí daqui a pouco, tá? Então a máquina está aqui, já dá para fazer um teste de impressão. As primeiras vezes que eu ligo a máquina assim, eu coloco ela para girar devagarinho, porque é mais fácil para fazer a configuração. Eu fiz aqui 2 estações de limpeza para essa máquina, porque esse sistema ele aceita 6 tipos diferentes de estação de limpeza. Então eu quero testar uma estação de limpeza que ela o cap fica fixo e quem sobe e desce é o eixo Z. Essa seria uma estação melhor porque com o cap fixo eu economizo um motor e um sensor. Não é pela economia do dinheiro em si, é que é uma coisa a menos para dar problema. Então esse é o funcionamento da maquininha, muito bom. E eu posso dizer que essa máquina aqui ela está 80% pronta. Funcionou sem erro, não deu erro nenhum. E é isso aí, está funcionando como um charme. Esse painelzinho em chinês aqui, ele não tem muita importância porque na verdade esse painel ele nem tem muita utilidade, viu? Ele está aqui mais só para mostrar que a máquina ligou. O ideal é usar sempre o programa para fazer as configurações da máquina. Eu nem sei o que ela está imprimindo aí, não sei o tamanho da imagem. Ah, já acabou.
E aqui também está bem fora aqui do lugar, mas isso aqui é só regulagem, tá? Depois a gente regula direitinho para ela parar direitinho na beirada da máquina. Hoje eu cheguei aqui de manhã, quase de madrugada, 8 horas da manhã, e fiquei até agora tentando resolver um problema aqui, que foi a instalação desses sensores aqui, ó. Eu estou usando aqui sensor indutivo para o início e fim de curso da máquina. Aqui no cima, dentro também é sensor indutivo, que são esses sensores aqui. Esse sensor indutivo, ele está aqui para substituir esse outro sensor aqui, sensor óptico. No caso aqui nós temos sensor óptico LC, que é o mais comum usado em impressoras. Acontece que o vendedor me mandou os sensores, eu comprei 20 sensores desse aqui, ele me mandou sensor misturado, um modelo PNP e um modelo NPN. Para nossa máquina, para você substituir esse sensor aqui, ó, o sensor LC, por um sensor indutivo, você tem que escolher esse modelo de sensor aqui. Sensor NPN, NC. NC significa normalmente fechado. LC significa low close, quer dizer, ele é normalmente fechado e a saída do sinal é o chaveamento entre o terra e a saída do sinal para poder indicar que chegou no fim de curso. Esse sensor aqui, NPN, quando o LED está aceso, ele conecta o GND com o sinal da placa, que é a mesma coisa que esse sensor aqui faz. Quando ele está fora do... quando não tem nada obstruindo a forquilha aqui, ele fica com o nível do sinal aqui, do sinal digital, fica em nível baixo, fica ligado ao GND. Então eles são, na verdade, compatíveis um para um. Você pode pegar esse sensor aqui, NPN-NC, e colocar direto no lugar desse sensor LC aqui, que vai funcionar. Lógico que você vai ter que seguir aqui as cores do fio, né? Por exemplo, BN é o marrom, ele vai de 10 a... na verdade vai de 5 a 30 volts. O BK, que é o fio preto, é o fio do sinal normalmente fechado. E o BU, que é o blue, azul, é ligado no GND, ou 0 volts, conforme está aqui. Então o que aconteceu? O vendedor misturou sensores NPN, que é esse sensor aqui, misturou com o sensor PNP. Tá vendo aí? A PNP, normalmente fechado, NPN, normalmente close, normal close. A diferença desse sensor para esse outro aqui é que o sensor PNP, ele faz o chaveamento do sinal positivo da placa, entendeu? Então ele conecta, na hora que ele está com o LED aceso, ele envia para o sinal, para o pino de sinal, ele envia 5 volts, ao invés de enviar o GND, ele envia 5 volts. E quando alguma coisa obstrui o sensor, que ele chega lá e encontra uma peça de metal, ele simplesmente desliga. Ele não conecta ao GND, ele desliga, deixa sem sinal nenhum.
Então eu passei aqui umas 3 horas hoje mexendo nesse sensor para descobrir que o cara tem me mandado errado. Se acontecer com você aí e você não tiver sensor NPN, NC como esse aqui, ainda dá para usar esse sensor aqui, sensor PNP. Não, esse PNP aqui é mais complicado para usar. Eu vou explicar já como usar ele, mas eu vou explicar aqui uma outra coisa. Esse NC quer dizer que ele é normalmente fechado. Quando ele é NO, Normal Open, ele é normalmente aberto. E significa que quando o LED está aceso, o pino de sinal não está conectado ao GND. Ele vai conectar ao GND na hora que ele encontra um obstáculo. Aí ele conecta ao GND. Então o que acontece? Se você tiver um sensor aqui que ele é NO e você não tiver jeito, você precisar usar ele, então o que você tem que fazer é pegar aqui entre o fio azul e o fio preto, entre o fio azul e o fio preto você coloca um resistor de 10K. Então o seu sensor ele é NPN, neutro, positivo, neutro, normalmente aberto, NO. Você conecta um resistor de 10K entre o fio preto e o fio azul. Aí o que acontece? Quando ele estiver fora do obstáculo, ele vai enviar os 5 volts lá pro pino de sinal e vai indicar que está fora da posição. Quando ele encontrar um obstáculo, ele vai apagar o LED e o resistor que está ali, aquele resistor de 10K, vai fazer a conexão com o GND. Então funciona também. Se o sensor for NPN, NO, ele funciona, mas precisa ter um sensor de 10K entre o pino GND, que é o azul aqui no caso, e o fio preto, que é o fio do sinal. Beleza? Então, e agora quando o sensor é PNP, normalmente fechado igual a esse aqui, também dá para usar. Mas aí você vai precisar colocar um transistor aqui na saída do sinal. No caso ali ele é um sensor PNP, você conecta aqui na saída do sinal um transistor NPN, por exemplo, um BC548. Se você não sabe conectar um transistor, ligar um transistor, aí você tem que olhar aí no Google, que lá tem umas imagens lá que mostram como que você liga o transistor. Então você vai ligar o transistor aqui na saída PNP e o pino emissor do transistor você vai ligar no pino de sinal digital da sua placa de impressora aí. Então, de qualquer maneira, sempre tem um jeito para usar esses tipos de sensores aqui. Mas o ideal para a maioria das impressoras é se você comprar o NPN normalmente fechado. NPN NC Normal Closed. Nosso equipamento aqui, ele aceita sensores normalmente abertos também. Dá para configurar aqui pelo programa para você usar os dois modelos de sensores. Aí você não precisaria do resistor de 10K. Mas aqui na movimentação dos carros, normalmente não é usado o sensor normalmente aberto, porque se tiver algum problema no sensor e o carro estiver movendo para a estação da limpeza, e se ele não encontrar o sensor lá, ele vai continuar movendo
e vai dar erro, vai fazer barulho, travar, vai virar uma desgraça. Então o ideal é usar sensor normalmente fechado nos eixos do carro, no Z, no Y e no X. Aqui, então por exemplo, ó, aqui eu vou mandar ela para frente até ela encontrar o sensor que está lá do outro lado. Se ele fosse um sensor normalmente aberto, ela ia continuar indo para frente indefinidamente, mas aqui na hora que ela encontrar o sensor, ela já para. E se o sensor NC tiver algum problema, não estiver dando pulso lá, não estiver dando sinal na placa, qualquer lugar que a máquina estiver parada, ela vai achar que é o ponto inicial. Então é por isso que a gente usa o sensor LC, NC, normalmente fechado, nos eixos X, Y e Z. Não sei se essa explicação foi suficiente, mas é isso aí. Enquanto a maquininha aqui, eu vou continuar trabalhando nela. No próximo domingo, provavelmente ela já vai estar imprimindo. Eu vou então testar essa estação de limpeza que fica com cap fixo. E se ela for realmente boa, como dizem, porque as máquinas UV grande, nova, elas são assim, elas ficam com o cap parado e quem movimenta é apenas o eixo Z. Lá para eles funciona. Se funcionar aqui para a gente assim, aí vai ser bem melhor porque economiza peças, diminui o número de peças, diminui o número de erros. Então eu só preciso colocar aqui e ver se o resultado é tão bom quanto dizem. Essa minha máquina é bonita, viu? Caramba! Beijo, Isabelle, minha filha linda!